Eu trabalho, pessoal, então nós vamos ficar alguns dias com um índice, tá bom? Eu trabalho, pessoal, sempre com dois gráficos. Eu gosto de trabalhar com dois gráficos. Por quê? Vocês já viram que eu rabisco muito o gráfico? Já viram? Eu marco suporte, resistência, flechinha, setinha, canal. Eu tô rabiscando o meu gráfico o tempo todo. Eu tenho esse costume, pessoal. Minhas coisas são tudo riscadas, tá? Meus livros são todos riscados. Eu preciso disso. Acho que porque eu tenho um pouco de hiperatividade, então eu tenho que estar riscando, rabiscando, marcando, e isso facilita o meu entendimento das coisas. Então eu olho para o gráfico, eu consigo enxergar suporte, resistência, setinha, fica mais fácil para eu conseguir entender o que está acontecendo, tá? Então eu estou sempre rabiscando o gráfico. Então, o gráfico que eu opero, que é o gráfico aqui, ó, o ING 23, eu uso aqui o contrato em negociação. É onde eu vou operar, vou clicar, vou fazer as operações. E vou fazer as minhas marcações, vou rabiscar tudo. E um detalhe, sempre no dia seguinte eu apago todas essas marcações. É porque senão chega uma hora que eu não consigo mais nem abrir o gráfico. Então eu sempre zero tudo. No outro dia começa de novo. Já esse gráfico aqui, olha, eu uso sempre a série histórica, tá vendo? Porque aqui eu tenho algumas marcações que eu não quero apagar. E eu não quero, quando eu risco todo o meu gráfico aqui, eu não quero que apareça tudo isso nesse gráfico de cá, senão vira uma baderna, uma bagunça. Então, eu criei esse hábito, tá? Vocês não precisam fazer isso, mas é um negócio legal. Desse lado aqui eu uso sempre o Infut e aqui eu uso sempre o ING. Aqui é o gráfico de batalha, de guerra, onde a gente vai operar, vai riscar, vai rabiscar tudo. E o esquerdo aqui é o gráfico que eu chamo de gráfico de consulta. E isso também é importante. Então, a primeira coisa que a gente faz de manhã é verificar o número mágico do dia, pessoal. E o número mágico, eu aconselho vocês que sempre seja verificado no Infut. Olha, hoje é dia 10, né? Hoje é dia 10, nós estamos em fevereiro. Então, quarta-feira da semana que vem muda o contrato no índice. Entra o contrato novo. Aí o que acontece? Se você vai ver o teu número mágico no contrato em negociação, você vai ter uma alteração grande do indicador. Porque o indicador que a gente usa aqui no gráfico de 60 minutos, gráfico de 60 minutos, pessoal, a gente usa um único indicador, só um, que é esse aqui, ó, o True Range de 90 períodos. O que ele faz? Ele pega os últimos 90 candles, isso dá 10 dias para trás. Soma o tamanho de todos esses candles e diminui e divide por 90. Então ele nos dá uma média de tamanho de amplitude dos candles de 60 minutos. Só que quando muda o contrato, a hora que ele vai buscar para trás, não tem negociação, tem muito pouca negociação. Então vai dar uma alteração grande no resultado do indicador. Então, para você não ter que ficar se preocupando com isso, mudou o contrato, mudou o contrato do dólar, mudou o contrato do índice. Para não ter esse tipo de conflito, o gráfico que eu chamo de gráfico de consulta, que é esse da esquerda, eu criei o hábito de usar ele sempre na série histórica, olha, sempre no Infut. Aí eu não me preocupo, fica sempre o mesmo lá, com as minhas marcações bonitinhas. Eu gosto de fazer marcações no gráfico diário, então às vezes eu entro lá no gráfico diário, faço os meus estudos, marco suportes e resistências importantes, e daí isso aí fica tudo lá, na série histórica, no caso no Infut. Tá joia? Então, sempre de manhã, o nosso primeiro desafio é verificar o nosso número mágico. Então, relembrando, o Infut, 60 minutos, do range de 90 períodos, que é nativo aí do Profit, todo mundo tem. E aqui está o nosso número mágico de hoje, que é 678. Então, se eu perguntar assim para vocês, pessoal, quantos pontos por hora o índice está andando atualmente? Todo mundo já vai saber a resposta, 678 pontos. Tá? Então, o número mágico nada mais é do que a resposta para essa pergunta. Quantos pontos o índice está andando por hora atualmente? Ou, no caso, o dólar? Sempre vai ser o true range de 90 períodos no gráfico de 60 minutos. Legal? Ok, pessoal? Conforme eu passei no vídeo para vocês ontem, a gente vai trabalhar com uma tela bem clean, uma tela bem simples. Então, a gente vai trabalhar, na verdade, pessoal, com apenas 4 layouts. Isso é suficiente, aqueles 4 layouts que estão no vídeo lá para vocês, tá? O layout de 60 minutos, que é esse aqui. O layout de 5 minutos, que daqui a pouco a gente vai ver ele.
o layout de 1 minuto e o layout do Renko. Não precisa mais do que isso, tá? Então, o primeiro deles a gente já usou, inclusive, aqui, que é o layout de 60 minutos, que serve para quê? Só para a gente pegar um número mágico, nada mais. A gente não vai usar ele para operar. A gente só vai usar ele para ir lá e pescar, para capturar o nosso número mágico, para a gente ter uma noção, um entendimento de altura de mercado que a gente está trabalhando. Isso é importante. Porque quando a gente tem um número mágico de 1.300 pontos, como a gente teve agora em novembro, é diferente de quando a gente tem um número mágico de 450, como nós tivemos em julho do ano passado. Então você veja, de julho a novembro nós tivemos uma alteração de 450 para 1.300. Mudou completamente a volatilidade do índice. E a maior parte das pessoas não tem a menor noção disso. O cara opera do mesmo jeito. Porra, mas uma volatilidade de 450 para 1.300 vai operar do mesmo jeito. É como se fossem dois ativos totalmente diferentes. Correto, pessoal? Então, nós temos que ter um entendimento da altura do mercado que a gente está operando, que a gente está acompanhando. Correto? Feito isso, pessoal, capturado o nosso número mágico, nós vamos para o nosso gráfico de 1 minuto. Alguém falou ontem que pôs no corredor italiano e não apareceu, porque estava assim o gráfico. Estava assim. Tá vendo lá? Não está aparecendo. Por quê? Porque ele está lá atrás, lá para cima. Lá. O gráfico de 1 minuto. O gráfico corre bastante, para a direita, para cima, para baixo. O indicador ficou na abertura, ele ficou lá. Agora, se tira o zoom do gráfico, olha lá. Olha lá o corredor. Lá. Olha, já apareceu. Lembrando, quem não tem o corredor italiano é o único indicador não nativo que nós vamos usar. É o corredor italiano. O resto nós vamos usar, tudo que está aqui é nativo do Profit. Não precisa baixar nada. Só o corredor italiano. Tá? Vai baixar aqui na loja de estratégias. Tá? Vai lá, dentista. Isso aí todo mundo já sabe, né? Dentista. Tá? Já vai aparecer aqui, ó. Dentista, corredor italiano para o índice. Tá? Vai contratar esse aí. Ok? E vai colocar ele no qual layout? No layout de 1 minuto. Tá? Que é um dos 4 que nós vamos usar ali. É o 60, o 5, o 1 e o Renko. Então, no de 1 minuto, é onde a gente vai colocar o corredor italiano. E um detalhe, é só esse indicador nesse gráfico também. Ou seja, não tem como ser mais simples, pessoal. No gráfico de 60 é só um indicador. No gráfico de 1 minuto, é só um indicador também, não precisa mais nada. É só o gráfico de 1 minuto com o corredor italiano. Não precisa outro indicador. Ok? E isso que nós temos na tela agora é o que a gente precisa para fazer a abertura do mercado. Não precisa mais nada. É só isso aí, ó. Um gráfico de 60 com true range de 90 períodos e um gráfico de 1 minuto com o corredor italiano. Só. Isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente precisa para fazer o diagnóstico do dia. Lembra que eu falo para vocês? Qual é a primeira coisa que acontece quando chega um baita de um homem grandão, forte, chorando de dor lá no consultório do Dr. Giovanni? Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Tem que fazer o diagnóstico. Enquanto você não tem o diagnóstico, você não pode fazer nada. O cara está chorando, desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, para o Dr. Giovanni ajudar ele. O Dr. Giovanni não vai fazer nada. Primeiro, você descobrir o que está acontecendo. Tem que ter o diagnóstico na mão. Depois que você tem o diagnóstico, aí o Dr. Giovanni vai saber o que fazer. Mas enquanto ele não tem o diagnóstico, ele não pode fazer nada, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que está acontecendo. Então, o que a gente precisa entender, pessoal? Que quando o mercado abre, que foi o que aconteceu agora, nós precisamos ter o diagnóstico na mão. A gente precisa entender o que está acontecendo. Enquanto a gente não tem o entendimento do que está acontecendo, a gente não pode fazer nada. Assim como o doutor não vai fazer nada lá, enquanto ele não tiver o diagnóstico na mão. Aqui é igual, pessoal. Então o mercado abriu, calma, gente. Não caia naquela correria que todo mundo entra, porque o mercado, ele te contagia, pessoal. O mercado, dia após dia, ele vai te colocando dentro de uma ciranda, onde ele vai acelerando você. Ele vai acelerando o teu raciocínio,
as tuas atitudes, as tuas tomadas de decisão, você vai acelerando cada vez mais e você não percebe isso. Você vai pisando cada vez mais no acelerador e quando você vê, você está voando e descontrolado. Tá? Que foi o que eu percebi que eu estava fazendo ontem. Ontem eu percebi, opa, eu estou acelerando muito. E aí, para você perder o controle e bater é fácil. Então, calma, gente, calma. Abriu o mercado, calma, pessoal. Só o fato do mercado abrir, você se afastar da tela e ficar olhando, você já vai ver que você já vai ter um raciocínio, um entendimento mais claro do que está acontecendo. Diferente do mercado abrir, você está ali naquela fissura com a mão no mouse colado na tela, esperando aquela oportunidade para clicar, ou seja, você já começa na adrenalina, com a tua capacidade de raciocínio completamente comprometida. Então, calma, abriu o mercado, se afasta da tela, pega teu café, toma teu café tranquilo. Se você não tiver no grupo aqui, liga lá o teu Spotify, vai escutar uma música bem tranquilo. E usa esses primeiros minutos para você fazer o teu diagnóstico, para você entender o que está acontecendo. Correto? O que a gente precisa entender, pessoal? A gente precisa entender que a partir do momento que o mercado abre, podem acontecer três coisas. Tá? O mercado pode disparar para cima como um foguete indo para a Lua, que é o que a gente chama de situação 1. O mercado pode desabar, despencar como uma Kombi caindo do alto de um viaduto, que é o que a gente chama de situação 2, ou ele pode ficar batendo de forma lateral aqui, que é o que a gente chama de situação 3. Correto? Só pode acontecer essas três coisas. E aí eu pergunto para vocês, o que vai acontecer hoje? E a resposta é sempre a mesma. A gente não sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Então, a gente precisa esperar que o mercado mostre para a gente o que está acontecendo. Porque senão, nesses primeiros momentos, nesses primeiros instantes do mercado, se você tentar fazer alguma coisa, você está chutando. Ah, eu acho que vai acontecer. Você está chutando. E muitas vezes você está enviesado, que é perigosíssimo. Porque você assistiu uma live de manhã, um morning call, você viu uma notícia, e você acha que o mercado vai desabar, e daí no primeiro sinalzinho que o mercado dá de queda, você já faz uma operação de venda. Então, esses primeiros instantes do mercado, eles não servem como um parâmetro para você entender o que está acontecendo, para você fazer uma operação. Quem opera na abertura do mercado, seja qual for a operação que faça, está chutando. É um jogador, não é um trader. É um jogador. Porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele não tem subsídio suficiente, ele não tem amostra suficiente do mercado para ele tomar uma decisão racional. Então, ele está chutando. Correto? Por isso que eu digo sempre, nos primeiros minutos, o nosso desafio é fazer o diagnóstico do dia, que é o que eu faço com vocês aqui todas as manhãs. Definir se o mercado está em situação 1, 2 ou 3. Feito isso, aí nós temos como operar a situação 3, temos como operar a situação 1, temos como operar a situação 2. Aí nós somos operadores de verdade. Aí nós não somos jogadores. Aí nós estamos operando de maneira técnica, que é o que a gente precisa fazer para a gente se dar bem nisso daqui. Correto, pessoal? Fabrício, ninguém sabe o que vai acontecer? Não, nós suspeitamos. Por exemplo, no índice, eu suspeito que o índice vai abrir em situação 3. Porque ele abre em situação 3 a maior parte dos dias. Tá? O dólar também. Só que o dólar costuma abrir em situação 1 ou 2 de uma forma um pouco mais frequente. Agora, no índice é raro. No índice, geralmente, a maioria esmagadora dos dias, o índice abre em situação 3. Correto? E todo esse raciocínio que eu vou passar para vocês, e que eu passo todos os dias, isso aqui saiu de uma observação. Porque como eu comecei a parar de operar,
de manhã e ficar olhando, eu comecei a observar isso aqui, ó. Que o índice abre e fica numa lenga-lenga. Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. E sempre mudando de direção. Tá? Subindo e descendo, subindo e descendo. E sempre mudando de direção. Um dia, há muitos anos atrás, eu escutei o Garufi falar uma coisa que me chamou a atenção. O Garufi estava analisando isso aqui, olha, esse true range dos candles de 60 minutos, e o Garufi falou o seguinte, pessoal, tá vendo que ele tem um tamanho médio ali, né? Desses candles de 60 minutos. No caso, hoje, antes do mercado abrir, era 678. Agora já caiu um pouquinho. Está em 676. Mas você entende o indicador, né? Você sabe que aquilo ali é um tamanho médio dos candles de 60 minutos. Um dia eu escutei o Garufi falar isso aqui, olha. Pessoal, esse cara aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara é o primeiro candle de 60 minutos de hoje, não é? É. Esse cara tem extrema dificuldade para superar esse tamanho aqui, ó. Tá? E daí eu comecei a observar isso. Eu fiquei alguns dias olhando para esse cara aí. E eu comecei a perceber que realmente ele começa a trabalhar para cima e para baixo. E quando ele atinge esse número, esse tamanho, a porca torce o rabo. Dali para frente a coisa começa a complicar. E na época, quem é lá da minha primeira turma de mentoria deve lembrar. O Miguel, que está aí, deve lembrar. O que a gente fazia, pessoal? A gente fazia um quadrado. Então eu pegava uma ferramenta de desenho e desenhava um quadrado aqui assim. Tá? Com qual tamanho? Com o tamanho do número mágico. E daí a gente ficava movimentando aquele quadrado aqui do lado da barra de 60 minutos, olha. Para ver quando que ela atingiu aquele tamanho. Então, quando eu percebi aqui, ó, opa, tá começando a atingir o tamanho do número mágico. A gente sabia que dali para frente ia ficar muito complicado do índice continuar descendo ou subindo. E foi assim, pessoal, que a gente começou a acompanhar isso aqui de uma maneira mais próxima. Essa análise de abertura que a gente faz todos os dias. Tá? E depois disso, eu comecei a trabalhar em cima de um indicador que fizesse isso de uma forma automática. Né? Porque é chato, é ruim você ter que ficar medindo, colocar um retângulo, quanto que já deu do retângulo, quanto que falta para chegar lá. Então, é uma coisa que dava trabalho para a gente de manhã fazer isso. Então, eu criei na época, isso há 2 anos atrás, eu criei o primeiro indicador, que foi o corredor polonês. O corredor polonês, ele marcava para a gente o que aquelas linhas azuis ali marcam, olha. Então, eu sei que essa primeira barra de 60 minutos, ela vai conseguir trabalhar para cima e para baixo, só que vai chegar um certo momento que ali ela vai começar a ter dificuldade para continuar descendo. E é justamente quando ela atingiu o número mágico. Vejam que interessante. Qual é a amplitude dessa barra aqui? De 60 minutos. Qual é o tamanho dessa barra aqui? Tá? Ela já está com um tamanho aí de 630 pontos. Quase número mágico, né? Essa barra aqui, o tamanho dela é exatamente, pessoal, esse tamanho aqui, ó, desta máxima a esta mínima. Concorda? Ou seja, daqui até aqui, o índice já andou a mesma coisa que daqui até aqui. Então, o que essa linha azul aqui faz para nós? Essa linha azul marca quando já deu o tamanho da amplitude média dos 60 minutos. Então, se você pegar da máxima lá, olha, e puxar para baixo, em cima da linha azul vai dar um número mágico.
Aqui é lá os 678 pontos, olha lá. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, por que que o índice chegou aqui e não continuou descendo? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, tem extrema dificuldade para ultrapassar esse tamanho. E isso tudo serve como base de um raciocínio, tá? Para você entender a verdade do mercado. Lembra que eu falei que a gente precisa do diagnóstico? Lembram? Para você conseguir operar bem, você precisa ter um diagnóstico na mão do que está acontecendo no mercado. Quando você entende esta visão aqui, você tem o diagnóstico na mão. Porque você vai conseguir diferenciar os momentos de mercado fraco, de mercado lateral e de mercado forte, de mercado com deslocamento, dentro de movimentos de tendência. O simples fato de você entender essas linhas muda completamente os teus resultados no day trade, porque você vai saber exatamente o que está acontecendo no mercado e você vai saber qual é o setup ou o operacional mais adequado para você usar dentro daquele comportamento. É isso que faz de você um trader vencedor. Não é você aprender a usar um setup simplesmente. É você aprender a usar um setup no momento correto. É isso que separa o perdedor do vencedor. É isso que separa o cara que consegue acertar o maior número de operações e o que não consegue. Porque o que não consegue, simplesmente ele sai aplicando os setups em qualquer sinal que apareça. Enquanto aquele trader que é um trader vencedor, ele consegue reconhecer, olhando para o mercado, se aquele momento é adequado ou não para ele utilizar aquele setup. É isso que vocês precisam buscar, é esse entendimento que vocês precisam buscar. Então, o que, que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que o mercado não para nunca. Ele vai ficar sempre se movimentando para cima e para baixo. Ele nunca para. E aí, esse comportamento leva os traders a cometerem um erro, que é o seguinte: quando o mercado está caindo, o trader acha que ele tem que vender. Quando o mercado está subindo, o trader acha que ele tem que comprar. Porque ele aprendeu assim, que quando o mercado cai, é porque os vendedores estão mais fortes, tem mais venda do que compra, e isso empurra o mercado para baixo. Então, o que, que o camarada vai fazer? Abriu um gap de baixa, fez um pivô para baixo, os caras vão vender, porque eles aprenderam assim. E daí o mercado sobe. E ele vai ficar o tempo todo mudando de direção. E com muita liberdade. O mercado consegue fazer isso aqui com a maior facilidade do mundo. Assim como ele desce 300 pontos, ele sobe 400, sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de desgaste. É a coisa mais fácil do mundo para o mercado fazer essas reversões aí dentro. E aí eu comecei a observar cada vez mais esse comportamento dentro dessa região. Ou seja, dentro desta amplitude, desse tamanho médio deste cara aqui, ó. Que é exatamente essa amplitude e esse tamanho aqui, ó. Eu comecei a observar como é que o mercado se comporta aí dentro. E eu comecei a perceber que o mercado aí dentro, ele vai estar sempre revertendo a sua posição, invertendo para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Por isso que ele não para nunca. Depois, quando o Jorge esteve na Suíça, aí é que eu aprendi o que realmente acontece aí. Porque os caras contaram para ele o que funciona aí dentro. Então, o que acontece aí dentro, pessoal? Aí dentro dessa região, por que ele não para nunca? Por que ele não para? Por que ele não para ali? Não para porque existem dois grupos operando aí, que não deixam o mercado parar. O primeiro grupo somos nós, somos os CPFs, as pessoas físicas, que estão o tempo todo tentando descobrir o que o mercado vai fazer. Porque agora, nesse momento, o que o mercado vai fazer agora? Hein? O que o mercado vai fazer, pessoal?
Alguém sabe o que o mercado vai fazer? Hã? Nada, doutor. Não tem como você saber o que o mercado vai fazer no momento. Então, quem opera e está fazendo o quê? Está tentando adivinhar alguma coisa. Tá? Não tem como você saber o que vai acontecer aí. Então, o primeiro grupo que opera aí dentro são os CPFs. É a sardinhada que está tentando descobrir alguma coisa aí dentro. O segundo grupo que opera aí, pessoal, são os robôs. A robozada dos institucionais, que buscam apenas uma coisa: identificar aumento de posição dos CPFs. Quando eles percebem que aumentou muito a posição de CPFs na venda, o que ele faz? Ele empurra o mercado para cima. 200, 150, 300 pontos. Por quê? Porque esses robôs, eles sabem que CPF é pobre, opera com pouco dinheiro, com baixo volume e com stop curto. Ou seja, como eles falaram para o Jorge, é um parque de diversões para eles. Porque eles enxergam a posição dos caras, eles sabem que aqueles caras são pobres, que eles entram com pouco volume e que o stop deles está revertendo a posição ali bem perto. Então o robô fica fazendo o quê? O robô fica revertendo a posição o tempo todo. Então, os CPFs entrando para um lado, os robôs empurrando para o outro. O CPF empurra para um lado, o robô empurra para o outro. O tempo todo. O tempo todo. Aí dentro. É o que acontece aí dentro dessa linha azul. Ou seja, dentro do tamanho desse cara aqui, ó. Entenderam, pessoal? Correto? E o mercado não vai parar aí dentro. Ele vai ficar balançando e chacoalhando o tempo todo. Por isso eu gosto muito de fazer uma comparação com vocês com o mar. Foi a maneira mais fácil que eu achei de clarear isso na mente das pessoas. É você olhar para a praia. Então, quando você olha para a praia, o que é que você enxerga? Você enxerga um mar subindo e descendo. Subindo e descendo. Subindo e descendo. O tempo todo. Sem parar, ele não para nunca. Igual o mercado. Só que o mar, ele está trabalhando aonde? Ele está trabalhando aqui, olha, dentro dessa faixa, né? Que é a faixa de areia da praia aqui. Então ele trabalha aqui, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, dentro dessa faixa. Então, quando você olha para essas duas linhas cor-de-rosa que eu marquei aqui, olha, na faixa de areia da praia, é como se elas estivessem delimitando a volatilidade média do mar. Então a gente sabe que o mar ele vai ficar trabalhando aqui, subindo e descendo, subindo e descendo. Quando a gente traz isso para o mercado, é a mesma coisa, pessoal. Nós temos uma faixa que é uma faixa de areia da praia. E o mar vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Correto? E aí eu pergunto para vocês, quando você olha lá para a praia, o mar vai estar sempre subindo, descendo, mas ele fica sempre nessa região? Ele sempre fica nessa faixa que eu marquei, que eu delimitei com aquelas duas linhas rosa? Não. Não. Vai ter momento que ele vai subir, 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 não vai parar de subir, vai bater no calçadão, vai passar por cima do calçadão, vai atravessar a Avenida Atlântica e vai bater a onda lá na porta do Hotel Bale, lá do outro lado da Avenida Atlântica, lá, olha, lá em Camboriú. Acontece ou não acontece? Vocês nunca viram? Aqui, ó. Olha lá. Foto tirada no mesmo lugar lá. Olha o mar passando por cima do calçadão. Olha o mar atravessando a Avenida Atlântica. E a hora que vier a onda, ele vai bater lá na porta do hotel.
E aí eu pergunto para vocês, por que aconteceu isso aqui nesse momento? Porque entrou algo, alguma força fora do comum que tirou o mar da sua volatilidade média e fez com que ele avançasse além dos seus limites, passasse por cima do calçadão, atravessasse a Avenida Atlântica e, se duvidar, ele vai lá na Avenida Brasil, lá em Balneário Camboriú. O que aconteceu aqui? Entrou uma tempestade, um furacão, um maremoto, um vendaval, que foi uma força descomunal capaz de fazer com que o mar saísse do seu comportamento natural e invadisse a cidade. Correto? E aqui, pessoal, no mercado, quem é a nossa tempestade? Quem é o nosso furacão, o nosso vendaval, o nosso maremoto, o nosso ciclone? É o que a turma costuma chamar de big players, que são os institucionais, aqueles caras de mão pesada, capazes de tirar o mercado de onde ele está e deslocar o preço para outros patamares. E esses caras, simplesmente, eles não estão aqui. Não estão. Por quê? Porque esses caras não operam aqui, eles cagam para a nossa bolsa. Eles não estão nem aí com a nossa bolsa. Quem está aqui agora são os dois grupos. CPF, fazendo cagada, e robô, revertendo o mercado o tempo todo, dando risada na cara deles. É isso que está aqui dentro. O tal do big player que o pessoal está falando, os caras não estão aqui. Os caras não moram no Brasil, não operam no Brasil, cagam para nossa bolsa, não estão nem aí com esse troço aqui, gente. Ah, os caras estão fazendo outra coisa. Sei lá o que estão fazendo. Os caras hoje nem operam, sexta-feira. Ah? Agora, quando, por alguma razão, que a gente não sabe qual é e também não importa, não tô nem aí com isso, tô me lixando para isso. Pode ser que em algum momento esses caras resolvam que esse preço aqui não está justo. Ah, não. 107 mil a bolsa? Não. Sai, tá muito alto essa bolsa aí. O justo dela é 100 mil hoje. Minha posição tá muito alta. Aí eles começam a movimentar as posições deles. Aí o que acontece? Aí eles tiram o preço de patamar, muda o preço de patamar. Aí o que acontece? Entra força no mercado, entra a tempestade. Quando entra a tempestade, o que acontece, pessoal? O mar vai passar por cima do calçadão e vai atravessar a Avenida Atlântica. Então, quando esses caras aparecem, quando eles entram no mercado, porque eles resolvem que isso aqui não está onde deveria estar, eles entram no mercado com força. E o primeiro sinal de força no mercado é o seu deslocamento. Vamos repetir o conceito de deslocamento que eu sempre faço? Deslocamento é quando o mercado sai de onde ele estava sendo negociado e vem para onde ele não estava sendo negociado. Correto? O que é o deslocamento? Deslocamento é quando o mar sai de onde ele estava trabalhando e vem para onde ele não estava. Isso é sinal do quê? De força excessiva. Entrou muita força. Essa é a hora de você usar aquela frase maldita que as pessoas gostam de usar, que diz assim: a tendência é minha amiga. Que é, sem dúvida nenhuma, a maior idiotice que eu já escutei a respeito de day trade. Tá? A tendência é sua amiga. A maior besteira que você pode escutar é essa, no day trade. Essa frase é a responsável por quebrar a maioria dos traders. Simplesmente porque ela é dita da maneira errada. Vamos corrigir a frase? Vamos corrigir? Vai lá. Abre aspas. A tendência é minha amiga. Quando ela existe. Fecha aspas. Correto? Mas ela não existe a maior parte do tempo.
E as pessoas ficam tentando pegar movimentos de tendência, porque me falaram que eu tenho que operar a favor da tendência, que a tendência é minha amiga, então se o mercado está descendo, eu tenho que vender. Aí ele abre com um gap de baixa, monta um pivôzinho para baixo, todo mundo vende e ele sobe 500 pontos. Agora ele vai romper máxima. Todo mundo compra, aí ele desce 300 pontos. E assim ele fica o tempo todo, enganando todo mundo aqui dentro. E as pessoas não têm consciência disso. Correto? Então, quando você passa a ter esse entendimento, e você sabe, você tem consciência do que está acontecendo aqui, você passa a não fazer mais besteira. Por isso eu costumo falar, que vocês que estão me acompanhando, se vocês aprenderem só isso aqui comigo, vocês já têm chance de se salvar no day trade. Se vocês aprenderem só isso aqui, vocês já vão ter grande chance de se dar bem no day trade. Por quê? Porque vocês não vão fazer caquinha aqui dentro. Vocês não vão ficar tentando achar operação aqui dentro, principalmente operação de tendência. Correto, pessoal? Fabrício, você quer dizer que tendência não existe? Não. O que eu quero dizer é que os momentos de tendência, de força em excesso, eles não são comuns. Então, quando a gente volta lá para Camboriú, é mais comum você ver isso aqui ou você vê isso? É claro, a maior parte do tempo é sim, pessoal. De vez em quando, você vai ver um negócio desse. Quando a gente vem para o mercado, é igual. A maior parte do tempo é tempo bom. A força, a tempestade, ela vai aparecer raramente. E se você não acredita em mim, acredite no All Brooks. Porque o próprio All Brooks fala que em 80% do tempo o mercado não tem tendência. Apenas 20% do tempo. Eu não concordo com essa teoria do All Brooks. Para mim é 95 assim. 95% do tempo, aqui na nossa bolsa, o mercado não tem tendência. Só 5% tem. Então, a maior parte do tempo, você vai ter tempo bom. Correto? Por isso, você não pode cair nessa armadilha que eu tento tirar vocês, que é ser um trader caçador de movimentos de tendência. Você vai tomar stop, vai se ferrar a maior parte do tempo. Tá? Gegero perguntou em que momento poderia usar a divergência de IFR. Lembra que eu comentei agora há pouco que nós precisamos ter o diagnóstico na mão? Nesse momento, às 9h30, nós já temos o diagnóstico. A gente sabe que o mercado está lateral. Ou alguém tem dúvida disso? Que esse mercado aí está frouxo, sem tendência, fraco, que não tem tempestade nenhuma aí, não. Todo mundo já conseguiu perceber isso, não é? Então, a partir desse momento, pessoal, você começa a pensar assim, tá, Fabrício, mas então 80% do tempo, segundo o All Brooks, ou 95% do tempo, segundo você, eu não posso operar. Tendência, não. Então, se você é um trader que opera tendência, ou seja, você acredita naquela frase que diz que a tendência é tua amiga, 90% do tempo você não vai poder operar. Ou, melhor, você vai operar e vai tomar pau. Porque você está operando tendência quando não tem. Tá? Então, se você é um operador de tendência, você vai ter que estar preparado para ou não operar a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, ou para operar e tomar cacete. Você vai ter que estar preparado para isso. E é por isso que eu desenvolvi essa minha maneira de operar o mercado contra os movimentos. Que eu vou chegar na sua pergunta lá, meu amigo Gegero. Deve ser isso. Então, o que eu faço? Porra, se esse troço aqui é uma desgraça, fica revertendo posição o tempo todo para cima e para baixo, revertendo. Fraco,
tem muita dificuldade em ter continuidade nos movimentos. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nas correções. Então, como é que a gente opera um mercado lateral, pessoal? Mercado lateral, nós vamos vender em cima e comprar embaixo. É óbvio. E aí eu comecei a reforçar cada vez mais essa minha postura operacional. Porque eu comecei a perceber que a hora que eu comecei a aplicar isso na prática, no dia a dia, eu comecei a acertar mais operações do que quando eu acreditava que a tendência era minha amiga. Eu comecei a acertar mais, comecei a me dar bem nas operações. Por quê? Porque se eu tenho um setup de tendência e eu tenho um setup para mercado lateral, que eu vou trabalhar em correções, e o mercado não tem tendência a maior parte do tempo, é claro que se eu usar o outro, que é para pegar correções, eu vou acertar mais. É óbvio, gente. Tá? Então, G0. Quando é que você vai usar aquilo que eu ensino da divergência do IFR? É nesses momentos aqui. Quando você percebe que você está com o mercado lateral. Agora, quando vem a tempestade, meu amigo? E quando vem a tempestade e o mar passa por cima do calçadão e atravessa a Avenida Atlântica? Aí você vai usar um setup de reversão com uma divergência de FR? Não, cara, você vai tomar 3, 4 stops seguidos. Porque você está entrando contra a força, contra a tempestade. Correto? Então vamos raciocinar um pouquinho mais a respeito dessa faixa da areia da praia. Até entrando um pouco nessa questão aí que o G0 perguntou lá. Então você percebe, pessoal, que quando o mar sobe e ele chega aqui, olha, ele tem grande possibilidade de retornar. É ou não é? Assim como quando ele desce e vai lá embaixo, olha, ele tem grande possibilidade de retornar para cima. Tô certo ou tô errado? Então a gente sabe que se a gente tiver essa faixa delimitada, a gente vai ter uma região mais favorável para ele retornar para baixo. E uma região mais favorável para ele retornar para cima. Correto? É ou não é? E quando a gente puxa isso lá para o mercado? Pensa comigo. Olha para a praia. Você está vendo que o mar deixa marcas? Olha na areia. Você está vendo que você tem uma marca na areia, mais ou menos, de onde ele costuma trabalhar? Olha aqui, ó. Ó. Ah? Conseguiu ver as marcas? Então, o que a gente faz? Vamos ser inteligentes. Vamos pegar as últimas 90 marcas que ele fez aqui, ó. E vamos fazer uma média do tamanho delas. Que aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter dentro de um comportamento normal, mais ou menos até onde ele vai e até onde ele volta. Tô certo ou tô errado? Vamos voltar para o gráfico? Quer ver as marcas da areia? Olha elas aqui, ó. Nós temos essa marca. O True Range de 90 períodos nos dá essa marca, porque ele pegou os últimos 90 movimentos que o índice fez e nos deu um tamanho médio. E esse tamanho médio está marcado aqui para vocês. Por que ele chegou aqui e voltou para cima? Por que ele chegou aqui e não está conseguindo mais ir para cima e está voltando para baixo? Por quê? Exatamente pela mesma razão que quando o mar chega aqui, ele tem dificuldade para continuar indo para cima. E quando ele chega aqui, ele tem dificuldade para continuar indo para trás. Então, meu amigo,
G0. Se você vai fazer um trade de reversão, eu não gosto de usar esse termo, porque não é reversão, porque reversão teria que ser contra uma tendência. Se não tem tendência, não tem reversão. Eu prefiro chamar de um trade de correção. Se você vai operar dessa forma, o que é inteligente? O inteligente, meu amigo, é você vender aqui, ó, e comprar aqui, ó. É exatamente o que nós fazemos no gráfico. Então, no gráfico, nós vamos tentar vender aqui e vamos tentar comprar aqui. Então, respondendo a tua pergunta, se o índice entra nessa região ali, ó, da seta vermelha, e você tem uma entrada num trade de reversão com uma divergência de FR, meta a venda sem medo. Ele vai voltar. A mesma coisa embaixo. Ele entrou naquela região verde ali, olha, deu uma entrada num setup de reversão, deu uma divergência de FR, pode entrar comprando, porque ele vai voltar para cima. Agora, fica de olho no tempo. Não pode entrar tempestade. Entrou tempestade, começou a acelerar o movimento, rasgou para fora, aí você não vai fazer um trade de reversão, porque daí está entrando força. Entrou força, aqui vai rasgar e vai embora. Correto? Ok? Então, olha o que a gente vai fazer agora. Agora, eu vou delimitar, eu vou construir a praia, a face da areia da praia. Então, a primeira região que eu vou marcar é essa região aqui, olha. Que é essa região até onde o mar costuma chegar, ó. Aqui e aqui. Primeiro eu vou marcar essas duas regiões aqui, olha. Tá? Essa e essa. Onde o mar está sempre trabalhando aqui, ó. Eu vou marcar essas duas regiões, lá no gráfico. São essas linhas azuis que vocês estão vendo ali, ó. A linha azul é o limite da volatilidade normal, onde ele está sempre batendo. Onde ele sempre está chegando. Tá? Então, eu marquei aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. E marquei aqui. Legal? Agora, vamos observar a segunda região. Olha aqui, ó. Você está vendo que tem uma região aqui, onde o pessoal gosta de colocar o guarda-sol, ó. Opa! Aqui, ó. O mar até vem aqui, mas quando ele vem aqui, ele já vem e já volta. É ou não é? E essa região acaba onde? Essa região acaba lá no calçadão, ó. Vamos marcar essa região agora. Então, nós vamos marcar a linha do calçadão. O calçadão é a nossa resistência principal, que é delimitada aqui, ó, por essa linha rosa, ó. Olha lá. Então, se isso aqui fosse uma praia, aqui, ó, ia estar cheio de guarda-sol. E o mar trabalhando aqui, ó. Então, você sabe que quando o mar vem aqui, ele tende a voltar. Correto? Vamos lá para a parte do mar, do fundo lá agora? Tá vendo que tem uma região aqui onde costumam ficar os banhistas aqui, ó, molhando as canelas? O mar, ele volta. Quando ele chega aqui, ele vem. Então, fica as ondinhas gostosas aqui, ó, para você se refrescar. Não é? Agora nós vamos marcar essa região. Ela tem aqui o limite dela, aqui onde acaba as ondas, ó. Então, nós vamos marcar agora essa região, que o pessoal vem refrescar a bunda. Tá? Vamos passar para o gráfico? Tá lá, ó. Linha
de suporte e resistência, e a gente marca a linha de baixo lá, ó, onde acabam as ondas. Legal? Observa só. A região onde o pessoal coloca o guarda-sol é a região aqui, olha, favorável, pessoal, para a gente buscar por trade de reversão. Por quê? Porque quando o Omar chega aqui, ele tem grande probabilidade de retornar em situações de tempo bom. Lá embaixo é a mesma coisa. Quando o mar recua, aquela região lá onde tem as ondinhas, ele sempre tem a maior probabilidade de voltar para a praia. Então, aqui é a nossa região de trade de reversão. Detalhe, pessoal, nós estamos dando uma aula disso aqui para vocês. Não é assim toda manhã. Nós fazemos isso aqui em 2 minutos. Quando a gente está operando de modo normal. Em 2 minutos isso aqui está pronto. Eu estou explicando o conceito para vocês hoje. Então você não vai perder 1 hora toda manhã para você fazer isso aqui. Não, em 2 minutos você faz. No dólar, nós fazemos isso aqui em 3 minutos. 3 minutos está definido no dólar. Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. Só que vocês precisam entender o racional por trás disso aqui. Senão não vai funcionar. Vocês vão fazer merda. Correto? Vamos lembrar mais uma vez, pessoal. O que acontece quando chega a tempestade? Olha lá, ó. Ó a força. Empurrando o mar por cima da Avenida Atlântica. O que eu quero fazer numa hora dessa aqui? Eu quero ficar do lado do fortão, do lado do mais forte. Se entrar a força, eu quero estar do lado da força, gente. Então, o que eu vou fazer? Se o mar passar por cima do calçadão, pessoal... Opa. É lá. É lá que eu me embananei tudo aqui. Se o mar passar por cima do calçadão, pessoal, o que eu vou buscar? Eu vou buscar por compras. Aí eu concordo que você use a frase a tendência é minha amiga. Por quê? Porque para o mar passar por cima aqui, ó, para ele passar pela parte dos guarda-sol, subir por cima do calçadão e atravessar a Avenida Atlântica, é porque entrou força mesmo para valer. Aí me interessa. Compras. A mesma coisa é lá embaixo, olha, pessoal. Se ele romper o suporte principal, aí me interessa vendas. Ah, Fabrício, meio esquisito. Não sei. Ah, eu não tenho a marcação de ontem. Ah, tem. Tem ou não? Não, não tem. Tem. Olha lá. Tá? Isso aqui é ontem, tá, pessoal? Ontem. Ontem ele veio para baixo. Olha a dificuldade dele para perder o suporte principal. Tá? Primeiro enroscou aqui, ó, brigou, conseguiu entrar na parte de baixo das ondas. Olha a dificuldade para perder aqui o suporte principal. Aqui, para mim, já é uma boa região para compras. De repente ele perdeu e deu uma afundada, olha, de quase 300 pontos. Não teve continuidade e voltou. Só que aí veio força de novo e perdeu. Olha o que aconteceu depois que perdeu, ó. Aí vai embora. Correto? Então é isso que a gente tem que esperar. Você vai operar tendência? Vou, Fabrício. Eu acredito que o negócio é operar tendência. Então você vai esperar acontecer aquilo. Você vai esperar isso aqui descambar para fora desse range que a gente chama de range de abertura. E aí você vai entrar a favor do movimento. Vai usar daí o teu setup de tendência. Mas sempre você vai observar isso aqui, olha. O suporte principal.
e a resistência principal. Correto? Você sempre vai ficar de olho nisso aqui, olha. Enquanto ele estiver batendo ali dentro desse azulzinho, você não opera. Trap zone. Ficou claro, pessoal? Hã? Fabrício, se ele ficar aí dentro, do jeito que ele está agora, ó, o que você acha? Alexa, qual operacional devo usar agora? Agora você deve usar o setup do café. Essa Alexa é muito inteligente. Hã? Entendeu, pessoal? É isso que a gente tem que pensar. Correto? Não tem segredo, turma. Não tem segredo. Se você vê eu fazer isso aqui 2 vezes, você domina. Alexa, o que acontece se eu operar aqui no meio? Se você operar dentro da trap zone, vai dar tequila. Olha, já está tudo pronto, gente. Está tudo pronto. A tua responde aí, Lari? Mas a tua é da educada ou da mal educada, Lari? Alexa, arrote. A tua respondeu, Lari, também ou não? Que a minha é da mal educada. Uma vez eu perguntei assim, Alexa, quer namorar comigo? Eu não posso. A minha, eu deixei ela bem, ela fala palavrão, a minha ficou maloqueira. Ai, Eu gosto dela bem maloqueira. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos dividir, turma, o nosso gráfico em andares, em patamares, tá? A gente vai dividir ele em fatias. A gente vai fatiar o gráfico. Então, nós temos uma primeira região, que é a região eu chamo de liquidificador. É uma região, pessoal, onde vai ficar aquela marolinha subindo e descendo, tá? E enganando todo mundo, que é o que a gente chama de trap zone. Tá? Então, essa região aqui, trap zone, é onde a gente não vai operar. Então, aqui dentro, turma, eu chamo de liquidificador. Tá? É um moedor de carne, só que esse moedor de carne moe trader. Então, qual é o setup que a gente vai usar aqui dentro? É o setup do café. A gente vai ficar olhando, esperando e tomando café. Aí nós temos uma segunda região, que é a região da tempestade, onde entra força excessiva, onde nós vamos buscar por compras aqui, olha, na parte de cima, e por vendas aqui, olha, na parte de baixo. Aqui você vai usar um setup de tendência. O que você pode usar? Você pode usar o Renko 2023, você pode usar o RPV, você pode usar, quer usar de outro professor? Ó, você pode usar o Trimax, lá do Rocha, do Renko Live. Se você opera candles, você pode usar os setups lá do Larry Williams, que o Palex ensina, o 9.2, o 9.3, o 9.4, o PC, o ponto contínuo. Tá?
Então, nessa região, tanto lá embaixo na parte vermelha como aqui na parte verde, quando você tiver sinal de força do mercado, que é o seu deslocamento, você vai entrar a favor dessa força. Legal? E... Opa. Aí. Nós temos uma terceira região, que é a faixa azul, que o Fabrício gosta muito, que é onde a gente vai buscar por trades de reversão. Então, aqui, pessoal, é a região aí bacana para você usar aquele setup de reversão com o Keltner. Tá? Mas pode ser, se você opera candles, pode ser um fechou fora, fechou dentro, com um gráfico de candles e bandas de Bollinger. Lembrando de novo do Palex, você gosta dos setups do Larry Williams? Essa região aqui é uma região bacana para você operar o 9.1. Então aí você vai buscar um setup de reversão. Então o que é importante? O importante é que você olhe para o gráfico e consiga dividir ele nesses patamares verticais. E você entenda o deslocamento do preço dentro destes patamares verticais. Quando você ganha esse entendimento, o que acontece? Você passa a conseguir diferenciar de uma maneira clara os momentos de força e os momentos de fraqueza do mercado. Legal, pessoal? Ok? E mais uma vez eu repito, a gente faz isso segunda-feira de novo, terça-feira de novo, quarta-feira de novo, quinta-feira de novo, e todos os dias a gente repete essa avaliação. Então, para quem está começando a me acompanhar e fica meio perdido, não se preocupe. Isso aqui vai ficar fixo na mente de vocês. Vocês vão conseguir dominar, entender essa avaliação aqui de uma maneira clara. Correto? Legal? Pessoal do YouTube, vocês têm alguma pergunta? Vou dar aí um tempinho para vocês mandarem.